família em benefício dos psicólogos. Eu fiquei... Gente, como é que nós, assistentes sociais, sabendo não é da qualidade da inserção, da direção que os assistentes sociais dão a esses trabalhos que eles realizam junto com a população? Se nós psicologizamos a questão social, os psicólogos, a questão da psicologização está dada, mesmo que eles coloquem a questão da psicologia social. Nós estamos... Então, o que eu estou dizendo? Gente, é na reunião que o usuário pode, se na entrevista eu tenho que ficar horas discutindo isso com ele, a participação do usuário numa reunião é a própria participação, primeiro, que mostra a força que a organização tem, porque as pessoas estão juntas. Segundo, que eu acho que é o principal, ao começar a perceber que existe cor diferente, eu tenho 3 filhos, moro na rua X, etc e tal, mas começam a ter relevância, a ficar explícitas, o que nós temos em comum, que é a vivência das expressões da questão social no cotidiano da vida. Eu não preciso falar teoricamente isso com os usuários, com os trabalhadores. É a própria reunião que favorece que os usuários percebam que ele está falando o seguinte: eu não vou resolver a minha questão de saneamento da doença de pele do meu filho na minha casa, porque essa questão, ela é nossa, da nossa rua. Ela é coletiva. Ela é de interesse de todos nós. Por que nós somos requisitados pelo capital a trabalhar individualmente e a trabalhar sobre conflitos? Porque a questão que nós somos chamados é para a busca de consenso na resolução de conflitos. Tanto que lá atrás, na história do serviço social, tinha um método de fazer serviço social chamado resolução de conflitos. Agora, se este é um instrumento, primeiro, fantástico, riquíssimo e fundamental para a gente, como é que eu abro mão para outra profissão? Porque a questão para mim não é que o psicólogo não possa estar presente, nem que ele tenha de estar presente. Mas é a ausência do assistente social, da direção que ele pode dar na discussão das questões que são trazidas pela população. Então, se eu estou falando de estratégias coletivas, para mim a reunião ela é essencial. Seja no plantão, se tem uma fila de 10, eu boto esses 10 numa sala esmirradinha e vou conversar com esses 10, porque o que sobra para discutir individualmente são coisas residuais. O mais fantástico é que a gente reclama do excesso de demanda, só que a gente não coletiviza essa demanda, porque a gente mesmo apreende essas demandas como demandas individuais e não demandas coletivas. Elas são trazidas para o serviço social individualmente através do cotidiano de cada um dos usuários. Mas elas expressam demandas coletivas e nessa direção eu não posso deixar de usar a reunião. Agora, sinto muito dizer para você que diminuir preconceito na sociedade do capital não vai diminuir. Não vai. A sociedade do capital precisa do preconceito e também, acho que Carla, né? Precisa da corrupção.
Lá na acumulação primitiva, Marx já dizia como é que foi o saque que foi realizado para aquela acumulação, para o surgimento do capital. O capitalismo convive com preconceito, com corrupção, com saque, com guerra. Guerra é motivo de desenvolvimento do capitalismo. Com destruição. No início do capitalismo era a destruição criativa, agora é a destruição destrutiva da natureza. Nessa sociedade não se acaba com racismo, com homofobia. Isso aí é incentivado pela sociedade do capital. Nós estamos falando de uma sociedade que transformou o sexo em commodity. Vocês sabem o que é isso? Coisa que se vende, se circula. Circula dinheiro através de sexo, da venda de sexo, da exploração sexual de criança. Vai para as nossas cidades litorâneas, as propagandas contra a prostituição infantil, para mim funciona como propaganda a favor da instituição infantil, da prostituição, porque tem gente assim de fora para ter sexo com meninas brasileiras, quando não há o comércio de meninas internacional. Quando a gente estuda teoricamente que o capitalismo transforma tudo em mercadoria, isso parece uma afirmação abstrata. Ela está na nossa cara concretamente. A gente está falando de exploração de trabalho infantil, a gente está falando de exploração de meninas sexualmente, de meninos. Não é uma afirmação teórica que o capital transforma tudo que o envolve em mercadoria. Isso não é questão individual, isso é questão da humanidade. A gente precisa perder o medo de dizer que a gente não tem respostas para as coisas. Quem não tem resposta é a humanidade. Quando a humanidade tem, a gente avança junto com ela. Por isso, Carla, cadê ela? A serviço social não emancipa ninguém, nós somos contratados e pagos para atrapalhar processos emancipatórios. O máximo que a gente pode fazer é não atrapalhar tanto. O que nos consolida, o que nos legitima é a requisição do capital. Isso, o serviço social existe porque o capitalismo coloca uma requisição para os assistentes sociais. Nós é que, nosso nariz levantado, dizemos o seguinte: não faremos só isso. Por quê? Porque é na contradição dessa sociedade. Marilda anuncia isso na página 77, Relações Sociais e Serviço Social no Brasil. Não adianta ler só essa página. Tem de ler antes e tem de ler depois. Ela diz, é pela mesma ação que a gente favorece ao trabalho e ao capital. Dependendo da nossa inserção, olha a necessidade da formação da análise social, a gente pode favorecer mais um ou outro desses pontos. Para favorecer o capital, é ajuda, é boa intenção. Agora, para favorecer o trabalho, é uma exigência brutal. Brutal. O aluno que diz que quer, eu sou trabalhador, me respeite, você não pode exigir tanto de mim, ele está me pedindo para dar um tiro no coração dele. Ele está me dizendo, deixa eu ser ignorante. Eu não posso compactuar com um aluno que me diz uma coisa dessa. Isso me fere profundamente. O aluno não sabe, ele não está sabendo o que ele está dizendo. Eu não posso ter pena do aluno trabalhador.
Eu tenho de criar estratégias para ele ser o mais rico subjetivamente, intelectualmente, na escola que eu estou. Ele me pede para ter pena. Não posso, não posso. Porque ele é negro, porque ele é discriminado, porque ele é pobre, porque ele é filho de trabalhador. Não, esse que tem que ser o melhor. Porque esse não pode ser manipulado se ele quiser participar dos processos emancipatórios. Quem emancipa não é um emancipando o outro. A sociedade coletivamente busca processos e esses processos é que podem resultar na emancipação dos indivíduos, que é uma emancipação sempre coletiva. Se eu estiver achando que eu posso ser a coisa maravilhosa para os trabalhadores, tira da cabeça. A gente está escolhendo essa profissão para ganhar nosso dinheiro, pagar nossas contas? Sim. Quer fazer o menos de coisa perversa possível? Às vezes, basta não ser capacho de gestor que diz, faz isso de qualquer maneira. Quanto às políticas públicas, foi o que eu falei, gente. O trabalhador precisa de estar vivo. Como é que ele participa da riqueza socialmente produzida numa sociedade organizada tal qual essa? Através das políticas públicas. Senão ele vai roubar. Só que ele não rouba.